Olá a todos, vamos conversar aqui sobre Julian Assange. Primeiramente, vou levantar alguns questionamentos de modo a você entender a omissão da imprensa diante deste caso. O primeiro questionamento que eu coloco é o seguinte: por que a imprensa não esmiuça o caso Julian Assange? O segundo questionamento é: será que Julian Assange cometeu algum crime? Por fim, a última pergunta. Julian Assange desvendou um crime dos Estados Unidos. Quem é o criminoso? Os Estados Unidos, o governo que vigia todo mundo? Ou Julian Assange que apenas desvelou este crime? Veja, Julian Assange é um dos fundadores do Wikileaks, uma organização que divulga esses... Vou arrumar a gola aqui da minha camisa. Aí. Divulga documentos vazados de governos com algumas irregularidades. E Julian Assange, assim como Edward Snowden, que vocês sabem muito bem o caso, desvelou uma prática que já era, em certo sentido, de conhecimento de algumas pessoas, que é a vigilância sobre algumas vidas que são de interesse. Foi a partir disso que Julian Assange começou a ser perseguido, encontrou asilo político na Inglaterra, na Embaixada do Equador, e naquele momento o governador daquele país era Rafael Correia. E aí substituiu Rafael Correia, Lenin Moreno, que era naquele momento um dos aliados, mas depois virou a casaca e debandou para o outro lado, que vocês já sabem qual é. Não honrou o nome Lenin, muito pelo contrário, desonrou o nome, seguindo um lado totalmente avesso. A partir disso, Lenin Moreno começou a seguir uma política dotada neoliberal, que é essa política da individualização da vida, que eu já falei 1000 vezes aqui. E a decisão já chegou culminada, que é o quê? Resolveu expulsar Julian Assange da embaixada e entregá-lo ao governo londrino, que teve aquela cena que vocês viram ele sendo retirado e enfiado na Kombi e mandado para a prisão. E ele está sendo julgado. Houve uma pausa por conta da pandemia. Mas tudo vai depender das eleições americanas, de quem será eleito para decidir aí o futuro de Assange. Assange, como muitos jornalistas comentam, qual foi o crime dele? Fazer jornalismo. Julian Assange denunciou uma prática que eu sugiro que vocês vejam aquele filme Privacidade Hackeada, que deixa de maneira bem clara como que vocês são vigiados. Aliás, nesse sentido, merece uma outra reflexão aqui de um livro que eu estou lendo e estou gostando bastante. Não conhecia esse filósofo, conhecia de nome, mas não das suas ideias, que é o Byung-Chul Han, que é o neoliberalismo e outras formas de poder. Nesse livro ele tem uma parte lá que ele basicamente ele diz o seguinte: a internet, a sua lógica de dominação e diferencia dos modelos anteriores é que não há um poder coercitivo para dominar a pessoa, fazê-la com que ela faça uma ação. Ao contrário, ela até incentiva a pessoa a fazer outras ações, buscando a sua liberdade, e é nesse sentido que há a chave do segredo. O homem auto se explora, ele mesmo se escraviza diante desse contexto, dando likes, fornecendo todas as informações para o mundo inteiro e sendo escravo do smartphone. Há uma passagem bem pesada que ele coloca, o Byung-Chul Han, que ele diz assim: o like é o amém hoje. E a internet é como se fosse a sinagoga, a igreja, algo assim, onde as comunidades se reúnem. Pesado isso, né?
Mas se você analisar profundamente, ler esse livro do Byung-Chul Han, assistir ao documentário Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes, você vai ter um pensamento mais crítico em relação a isso. E também, se você entender o caso de Julian Assange, aí sim você vai ter um olhar muito mais crítico em relação à ideia de privacidade. Ou seja, é inexistente essa ideia, a noção de intimidade colocada lá por Santo Agostinho, passando pela Idade Média, pela modernidade, chega nos tempos contemporâneos, isso se esvazia completamente por conta da entrada da pós-modernidade e a perda de um sentido, de um horizonte mais amplo, da noção de verdade, da noção de ética, de mentira. Tudo isso se esvai, tudo que é sólido se dissolve no ar. O Julian Assange, voltando aqui ao caso, dentro desse contexto, ele apenas evidencia um crime que ocorreu e que continua ocorrendo por meio dessas redes sociais. Os governos utilizam esses dados para fins privados e o Julian Assange apenas expôs isso. E ele está sendo acusado de terrorismo. Coloca o questionamento: quem é o terrorismo? Aquele que vigia o mundo inteiro de acordo com seus interesses ou aquele que evidencia o crime que está sendo feito? Quero que vocês pensem sobre isso. Vou deixar 3 tarefas, caso vocês se interessem, que é interessante que a gente estude, se forme e desenvolva o raciocínio crítico. Vejam o filme Dilema das Redes, vejam o documentário Privacidade Hackeada e leiam o livro do Byung-Chul Han, Psicopolítica, Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. A partir disso você vai ter, te garanto, uma visão mais crítica do mundo em relação às redes sociais, aos governos e como você se porta diante disso. Tá certo? Nos ajude. O canal do Polêmicas Nosso Tempo está na busca de alcançar 1000 inscritos. Estamos desenvolvendo o curso A Cidadania no Brasil. Vamos começar a fazer aulas livres sobre o Byung-Chul Han, que eu falei agora, um autor interessantíssimo que é importante evidenciar algumas ideias que ele coloca. Quinta-feira nós vamos ter a live com o professor Antônio Carlos Gomes Ferreira sobre mandatos coletivos e a nova política. E a partir disso também vamos conversar sobre a live também à noite com Todd Wan, um artista plástico que tem um projeto interessantíssimo chamado Geloteca. Tá certo? É isso por hoje, um abraço e até mais.